Senhor Jesus, nesse momento eu quero colocar em tuas mãos a vida do teu filho, que há de fazer menção da tua palavra. Usa-o, Pai, como tu queres. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia, motivo de muita alegria nós estarmos aqui nesta noite, cultuando ao Senhor, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso, irmãos, que tem nos dado fôlego de vida, a visão, a oportunidade de nós podermos estar aqui na casa do Senhor. Amém? Na hora dos louvores eu estava aqui ouvindo, né, irmãos? Um louvor que dizia: uma nova história Deus tem para ti, né, irmãos? Eu me recordo que no primeiro dia que eu entrei aqui na igreja, era ali embaixo, né? Imagine a forma que eu entrei, né, irmãos? E o Senhor, né, já me recebia com esse louvor, que uma nova história Deus tinha para mim, né? E eu olhei para o pastor, ele olhava para mim louvando, e eu falei para minha esposa: quem é aquele cara lá que está me olhando? Desculpa a expressão, né? Mas naquela época eu era atribulado, né? E minha esposa falou assim: respeita, é o pastor. E só vitória, né, irmãos? E hoje eu estou aqui, graças a Deus, e o Senhor profetizou uma nova história na minha vida, e o Senhor profetiza na vida de todos nós uma nova história. Amém? Quero deixar aqui uma palavra que Deus colocou em meu coração, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 12. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim: todos acharam? Diga amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler. E diz assim: e naquele tempo Miguel levantar-se a grande, o príncipe que representa os filhos do teu povo. Haverá um tempo de tribulação na qual nunca houve, desde que existe nação até aquele tempo, e naquele tempo o teu povo será libertado. Todos os que forem escrito no livro, muitos daqueles que dormem no pó da terra despertará, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e o desprezo eterno. Amém? Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra reveladora. A Bíblia é um livro revelador, né, irmãos? Por isso que ela é viva e ela é eficaz. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. A palavra de Deus nesta noite, né, irmãos, ela fala sobre a profecia do fim dos tempos. Nós vemos que o livro de Daniel, ele é um livro, aleluia, na qual ele fala sobre a vida deste homem. Daniel, ele começa, aleluia, ali, eu acredito que na sua juventude, né, vamos se dizer, eu conjecturo, há mais ou menos uns 17 anos, né, que ele é arrastado ainda para a Babilônia. Os seus parentes, pais e mães, eles são mortos cruelmente, aleluia. Ele vê ali seu povo sendo mortos, e esse jovem, aleluia, ele é levado para uma terra na qual ele não conhece, e ali Nabucodonosor, ele oferece, aleluia,
oferece todo tipo de alimento para aquele jovem. Aquele jovem, ele perde seus pais, ele perde sua liberdade. Ele tinha tudo para aceitar, aleluia, os manjares do rei. Ele tinha tudo para ali viver no palácio, uma vida, aleluia, na qual ele pudesse esquecer todo o seu sofrimento. Mas esse homem, ele demonstra aqui na Bíblia que ele é um homem de oração. Ele é um homem que teme ao Senhor. Ele é um homem, aleluia, que clamava a Deus. Ele é um homem que buscava ao Senhor. E essa palavra, esse livro de Daniel, ele mostra para mim, aleluia, o que eu preciso também para entender quem é esse Deus. Um Deus que não abandonou, um Deus que não desprezou, um Deus na qual ali estava sempre com ele. Ele toma as decisões, mas antes de tomar as suas decisões, ele clama ao seu Deus. Ele pede permissão a Deus para poder tomar essas atitudes. E isso aqui mostra que na nossa vida, aleluia, quem toma essas decisões sem buscar ao Senhor, sem clamar ao Senhor, quem vive uma vida, aleluia, sem Deus, sem clamar a Deus, é uma vida vazia. Nada acontece. E aqui esse homem, ele fala para o chefe ali da guarda, que oferece todo tipo de alimento: dá um tempo para a gente, para que nós possamos nos alimentar de verduras e bebemos águas. E ali, o Senhor, Ele é com ele. E aqui nesse livro nós entendemos sobre o fim dos tempos. Jesus, Ele está voltando. Para muitos é só uma palavra, para muitos é só da boca para fora. Mas aqui nós vemos que naquele grande tempo muitos se despertarão, uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Naquele grande dia, os mortos vão ressuscitar, e cada um de nós vamos prestar conta das nossas atitudes, dos nossos atos, das obras que nós tivemos a oportunidade aqui de poder fazer. O Senhor tem falado comigo, tem falado contigo nos cultos, na nossa convivência, de tudo aquilo que nós ouvimos aqui, da nossa liderança, e de tudo aquilo que nós aprendemos e colocamos em prática. Daniel, ele se coloca um jovem obediente ao Senhor. Ele passa por todo tipo de processo na Babilônia, aleluia. Ele é lançado na cova dos leões, meu Deus, por causa de uma lei que inventaram, por causa de uma lei que fizeram sobre as suas costas, com raiva dele. Entendemos que o governador daquela época, a pessoa que estava ali na liderança, ela não se colocou, ela não perguntou sobre aquele homem, sobre Daniel, que era ali uma pessoa muito importante. Acredito que era nessa época o braço direito, aleluia, eu não me lembro aqui o nome do rei. E ele toma aquela decisão, porque Daniel, ele não abandonava o seu Deus por nada. Aleluia. Ele não trocava o seu Deus por nada. Nós passamos por todo tipo de processo na nossa vida, mas só Deus que sabe das nossas atitudes e decisões, de como nós temos tomado, aleluia, no oculto. Eu me lembro que no início do ano, eu até falei para o meu pastor, eu recebi uma proposta de emprego maravilhosa. Tinha tudo que eu precisava, e até além. E eu mandei ali o currículo e fiquei aguardando, e o rapaz me ligou e falou: varão de Deus, ele me chamou de varão de Deus, ele falou: só tem um detalhe,
você precisa falsificar um documento. E na mesma hora eu falei, não quero isso. Sou servo de Deus, eu não posso viver com essa mentira. Esquece. E ele, não, insistiu. E desligou o telefone. Eu liguei de novo e falei, não, esquece isso aí. Deixa isso para lá. Eu estava precisando. Talvez eu poderia pensar que ninguém ia saber. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe. Aleluia! Quantas e quantas propostas nós já recebemos por aí. Mas só o Senhor Deus sabe no oculto qual tem sido as nossas decisões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É esse tipo de manjar que o nosso adversário nos oferece, irmãos. E nós temos que estar pronto para tomar uma decisão. E muitas das vezes essa decisão, ela vai valer muito no decorrer da nossa vida. Imagine a sua família precisar, você olhar para os seus filhos e precisar, e você desempregado e receber uma proposta como essa. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele me preparou, aleluia, Ele me capacitou. Depois dessa decisão eu chorei tanto, agradecendo a Deus, porque eu venci mais uma investida do adversário. E quando nós lemos na Bíblia, no livro de Mateus 4, isso na hora traz a lembrança, como que o nosso Senhor Jesus, aleluia, sofreu por tomar aquelas atitudes, mas Ele foi convicto, e Ele era fiel, irmão, mas Ele veio como carne, igual a nós. E ali Ele oferece mundos, maravilhas, tudo, mano. Mas Ele não aceitou. E isso serve como uma referência, um exemplo para a nossa vida cotidiana. Aleluia! Para a nossa vida. E as nossas atitudes, muitas das vezes, os nossos filhos também entendem que nós somos pais sérios, que não somos brincalhões e nem nos entregamos a qualquer coisa. Eu me recordo, no decorrer dessa caminhada, todas as vezes que eu ando em alguns lugares, o Senhor me traz a lembrança da onde eu vim e aonde eu estou. Esse culto, ele é, aleluia, oferecido ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que Ele está aqui no meio de nós, aleluia, e Ele olha para cada um de nós e vê as nossas vidas como está hoje, e tudo aquilo que nós passamos para poder estar aqui. Da onde o Senhor me tirou, da onde Ele te tirou, aleluia, e o Senhor me chama a uma responsabilidade, como chamou Daniel. Nós vemos que antes de atitude, ele ia orar ao Senhor. Ele entregava, aleluia, sua vida ao Senhor, porque o Senhor ali mostrava para ele uma decisão. Isso é lindo, porque é algo que muitas das vezes, eu não sei, mas pode faltar em nossas vidas. Talvez nós nos achamos que já estamos prontos e preparados, mas o tempo do fim aqui está chegando, diz a Bíblia. E como será a minha vida nesta noite, se o Senhor vier? Eu fico pensando, eu ainda tenho muita coisa para fazer, que ainda falta eu fazer, que eu tenho deixado de lado, mas eu tenho falado com o Senhor para Ele me dar forças, para vencer, aleluia, aquilo que ainda me prende de fazer a obra, porque nós não podemos ser um crente acomodado, aleluia, mas Deus tem falado comigo e com cada um de vocês, de alguma forma. E naquele grande dia, irmãos, o Senhor virá, porque aqui a Bíblia diz, e naquele tempo Miguel levantará-se, um grande príncipe, que representa os filhos do teu povo.
Haverá um tempo de tribulação. Nós vemos que no livro de Apocalipse, esse tempo de tribulação, ele já começa no livro de Apocalipse 9, quando muitos serão atormentados. Se levanta garfanhotos, fumaça cobrirá a terra, muitos serão atormentados e desejarão a morte, mas a morte fugirá daqueles. Nós vemos que esse tormento será tão grande que as pessoas desejarão morrer, desejarão tirar a sua própria vida, mas não irão conseguir. E essa é a oportunidade que Deus me dá para tomar uma decisão agora, para tomar uma atitude agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, ele ainda fala, no livro de Apocalipse 21, quando diz assim: eu vi o novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva para seu esposo. Aleluia! O Senhor virá, ataviado como uma noiva. E nós vemos que nesse livro de Apocalipse, no finalzinho o Senhor fala que tem coisas boas preparadas para mim e para você. Mas a Bíblia diz também que aos incrédulos, aos mentirosos, aos fornicadores, aos adúlteros, aos homicidas, a parte que será dada é o lago ardente de fogo e enxofre. O Senhor, ele tem falado através da Bíblia Sagrada de milagres, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida. Coisas boas que muitas das vezes acontecem que nós ficamos felizes. Mas o Senhor tem falado comigo também sobre o fim dos tempos. Eu estou compartilhando algo que Deus falou ao meu coração. Continuando ainda no livro de Apocalipse, Apocalipse 12, versículo 7, que diz assim: houve uma grande estrondo, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não houve e não mais se achou lugar no céu para ele, pois foi expulso o grande serpente, o grande dragão e a antiga serpente, chamada Diabo. Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então proclamou uma grande voz que dizia: agora veio a salvação, e o poder do reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o grande acusador, aquele que nos acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. E eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face de morte, não amaram a sua própria vida. Por isso, festejai o céu e a terra, e nós que neles habita. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo ele desce até vós, cheios de grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando ele resolve, quando ele se acha melhor do que o Deus Todo-Poderoso, e ele quer confrontar, ele é desprezado, ele é expulso. Mas ele, como um conhecedor, ele desce para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha a palavra de Deus dizendo como que pouco tempo lhe resta. Jesus, ele está voltando. E como que está a nossa vida, aleluia, perante esse Deus nesta noite? Talvez essa não é uma palavra correta num dia de domingo para nós, num culto de louvor e adoração. Mas mais uma vez eu falo, é aquilo que Deus compartilhou comigo.
O Espírito Santo de Deus tem me chamado, aleluia, para meditar sobre o fim dos tempos. Sobre, aleluia, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Uma palavra muito dura, mas é aquilo que precisamos e necessitamos nos dias de hoje. Porque nós vivenciamos muita covardia, os dias são maus, muita maldade. E antes de eu chegar aqui neste lugar, eu já vivia, eu era uma pessoa muito amorosa, muito amigo, mesmo não sendo ainda servo do Senhor. Mas eu acredito que lá no céu o Senhor já tinha me escolhido, porque eu vivia num ambiente onde quando as pessoas elas apanhavam, quando as pessoas eram praticamente quebradas com uma madeira, eu me colocava à disposição para não deixar eles matar essa pessoa. E eu ainda colocava na bicicleta e levava até a sua casa. E esse caminho era a Rua do Boquinha, há mais ou menos, vamos colocar 20 anos atrás, ela era toda esburacada. E quando eu passava num buraco, ele gritava de dor. E o Senhor já tinha colocado no meu coração um espírito de bondade, de preocupação com o seu próximo. Mas a gente não sabia. A gente vivia praticamente num ambiente infernal, um ambiente triste, um ambiente mau, mas o Senhor me guardou para este momento. O Senhor, aleluia, me lembra sobre essas situações, quando eu venho a passar por um momento, aleluia, como uma proposta para abandonar o Senhor. Quanto de nós nos preocupamos com as nossas famílias, com filhos, aleluia, e muitas das vezes nós temos que tomar certo tipo de atitude. Quantos e quantos de nós hoje não queria estar aqui, mas o Espírito Santo de Deus me guiou e te guiou para ouvir essa palavra, para ouvir os louvores, aleluia, para entender, aleluia, que o Todo-Poderoso é o nosso Deus sobre todas as nossas vidas. E nós vemos que aqui, aleluia, ele ainda prepara 3 jovens no livro de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ainda ajuda, ensina, para que eles não venham, aleluia, cair em tentação, ou seja, se entregar à proposta do rei. Nós vemos que ali ele já se torna um líder. Mas o que o Senhor fala comigo, que quando eles tomam aquela atitude para lançar ele na cova do leão, nós vemos que ali é algo que, como ele se fosse um líder espiritual. Aquele homem, a Bíblia diz que ele não dorme, o rei daquela época. Ele fica atormentado, ele fica sem sono, porque tomaram uma atitude por dar ouvidos aos seus servos ali da sua época. Quanto de nós não temos dado ouvido ao servo do Senhor? Quanto de nós, aleluia, eu falo por mim, eu já quebrei a cara várias vezes por não dar ouvido à pessoa que Deus colocou sobre a minha vida. Porque eu posso ter, aleluia, no entendimento aqui dessa história, que aquele homem ele fica atormentado, mas no dia seguinte ele corre lá para saber se Daniel ainda estava vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quebrei muita cara por não querer dar ouvido, por querer achar que um simples homem não podia ter uma visão espiritual para a minha vida.
e para a minha família. E todas as vezes, aleluia, eu gosto de falar sobre isso porque é o Senhor que me traz a lembrança. E todas as vezes que ainda eu não dava ouvido e ainda falava mal, aí mesmo que eu quebrava a cara. E nós temos a oportunidade nesta noite de colocar em prática tudo aquilo que Deus falou com cada um de nós. Eu me lembro, irmãos, já vou encerrar, eu me lembro que uma das coisas que aconteceu na minha vida, eu não queria nunca estar num ambiente como esse. E ainda eu queria tirar minha família desse ambiente. Para mim esse lugar não prestava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ainda a minha esposa recebia um conselho do pastor, aí que eu ficava mais irado ainda. Aquele cara falou isso. Naquela época eu dizia isso. Hoje eu falo meu pastor, mas na época era, né, irmãos? Eu era atribulado. E quando eu ouvia que o pastor dava conselho, filha, fecha a boca. E quando o pastor dava o conselho, a pastora sempre estava junto. E aí pronto, comecei a falar da pastora também. Meu Deus. E eu resolvi tirar minha esposa da igreja. Olha só, irmãos. Meu Deus. Isso é um testemunho, tá, irmãos? E eu falei, você vai sair daquele lugar. Porque quando eles chegavam, irmão, quando eles saíam daqui, e eles parece que iam tudo feliz, mas quando eles abriam a porta, irmãos, o semblante era de sério, porque, né, ali tinha um monstro esperando eles, irmão. E eles entravam calados e eles tinham que manter a lei do silêncio. Essa foi o conselho que o pastor deu e a pastora, né? Fecha a boca, filho. É isso que me irava mais ainda, que ela não discutia comigo. E aí eu resolvi tentar tirar minha esposa da igreja. Mas para a honra e glória do Senhor, olha onde eu vim parar, né, irmãos? Nós vemos que esse Deus Todo-Poderoso, ele é fiel e ele é poderoso para mover milagres na minha vida e na sua vida. E que nós podemos entender como este livro de Daniel. Um homem que orava, um homem que estava sempre buscando ao Senhor e que alcançou maravilhas em sua vida. Que nessa noite nós possamos entender esse propósito de Deus. Cada propósito de tudo aquilo que Deus tem falado comigo e contigo, de tudo aquilo que nós estejamos passando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque assim como Deus me tirou de um cativeiro, de um lamaçal, de vícios, de tudo aquilo de ruim, e me colocou aqui nesta noite para poder trazer essas simples palavras de Deus para a minha vida e para a sua vida. E esse é um entendimento maravilhoso. Talvez o que você esteja passando possa ser pior ou pequeno, mas que seja impossível de ser resolvido. Mas para Deus não é. Que nós possamos estar em oração, orando uns pelos outros, para que Deus venha fazer um milagre em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu gostaria de agradecer a Deus a minha oportunidade nesta noite, e as palmas louvem ao Senhor.